espíritos que tão carinhosamente os espíritos ditaram para Kardec. E, em conjunto, falarmos aquilo que a gente sabe, o que não sabe a gente troca ideia com o outro, e essa troca de ideia fará com que a gente aprenda um pouco mais. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente eu passo a palavra para o Dilon. Muito bem, boa noite, boa noite. Boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos num número um pouquinho menor. Aliás, Dilon? espera, eu estava falando com o microfone desligado, às vezes acontece. Liguei de novo. Boa noite a todos, boa noite a todas, mesmo aqueles que estão presentes. Hoje nós estamos um número menor, né? Orlando e eu. Mas a espiritualidade sei que está sempre conosco, né? Nos auxiliando. Tem aqueles que vêm aprender também. E depois também esse vídeo vai para o YouTube e outras pessoas poderão acessar e compartilhar dessas reflexões que nós vamos fazer nessa noite. Hoje nós estamos na nossa reunião sobre o estudo do Livro dos Espíritos, número 44, e nós vamos estudar o capítulo 4, que é sobre reencarnação, e a pergunta que inicia ela é número 166. E vamos direto então para a pergunta, né? Só uma ilustração que eu coloquei aqui, uma ordem, né? Então, a pluralidade das existências, nesse capítulo 4, ela aborda os seguintes títulos, são 9 títulos aqui, ó. Reencarnação, que é o primeiro, questão 166, que começa ele. A justiça da reencarnação. E o 3 é a encarnação nos diferentes mundos. 4, transmigrações progressivas. 5, sorte das crianças após a morte. 6, sexos nos espíritos. 7, parentesco, filiação. 8, semelhanças físicas e morais. E 9, ideias inatas. E lá vamos nós então para a nossa questão número 166. Como todos podem ver, né, esses itens e essas que foram colocados aqui são bastante interessantes, né? São curiosos cada um desses títulos que foram colocados aqui. E o Orlando a gente poderia fazer hoje como nós estamos nós dois, se você estiver de acordo. Você faz a primeira e depois na segunda eu faço, né? Assim, a leitura, né? E o comentário nós dois fazemos, né? Você faz e Ok. um faz e o outro faz também. Pode ser assim? Então, pode. Então tá. Então essa primeira fica por tua conta. Tá, 166. Sobre a reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, a gente entende que a alma, Kardec diz assim, que a gente pode dizer que é o espírito encarnado. Quer dizer, somos nós, não é? E aí há uma certa confusão, porque as pessoas costumam dizer que a alma é o espírito desencarnado, né? Vou fazer uma oração pela alma do fulano que desencarnou, coisa dessa natureza, né? Quer dizer, quando ele era encarnado, era alma, sim. Mas passou a vida espiritual, é espírito. E aí não tem dúvida, se ele não alcançou a depuração, é muito difícil alcançar a perfeição numa existência só, isso não acontece. Eu até nunca vi dizer, né? A gente tem muitas e muitas e muitas encarnações aqui na Terra. Mesmo porque o progresso é lento. Né? Primeiro, a gente vem com um montão de dívida de outras existências. Né? A gente matou, a gente roubou, a gente destruiu, a gente tocou fogo em barraco, a gente participou das guerras que aconteceram,
não é? De muitas coisas. Aí só registrando a presença da Maria Helena aqui. Pega uma cadeira lá. Pega uma cadeira. Daqui a pouco eu tenho que deitar. Ela está fraca, né? Então ela cansou um pouquinho, ela vai lá e deita. Então, como eu estava falando, né? Então a gente vem de passados errado. Errado. Eu estou falando aqui a respeito da minha situação, né? Dos sofrimentos que eu agora, depois de idoso, estou passando. Mas eu jamais culpo Deus. Porque Deus dá a oportunidade de eu reencarnar aqui na Terra para pagar dívidas de um passado que eu os cometi por minha livre e espontânea vontade. Não foi Deus que mandou eu fazer coisa errada. Pelo contrário, ele me deu inteligência para me saber o que é certo e o que é errado. E hoje eu acho que todos nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu costumo dizer, você está com a panela ali de banho de óleo fervendo, você não vai pôr a mão ali, vai? Você sabe que vai queimar a tua mão, ou vai pôr a mão no fogo, você não põe. Então, se eu vou lá e cometo um erro, uma falha, eu sei que é errado, eu sou consciente. Aí, muitas vezes, a gente nem chega a pagar direito o que a gente fez em outra existência. E já comete outros erros. A gente desencarna, tem que voltar novamente para depurar-se. E aí a gente só vai passar nesses testes, nessas provações, quando a gente passa, não atribuindo a Deus, fala, é Deus que quis. Não tem esse ditado, é Deus que quis. Ora, Deus não vai querer que eu sofra. Eu não concordo. Não, tem que concordar assim, não é Deus que quer. É nós que fazemos coisas erradas. Eu pagar uma coisa que eu fiz noutra existência. Pois é, mas é assim, porque existe o esquecimento, a gente esquece, mas a gente, para falar a verdade, às vezes tem existência que a gente passa em branco. Até comete outros delitos aí, volta para o mundo espiritual. A gente está revoltado? Está. Se você está revoltado, é pior ainda, você vai voltar mais cedo. Aí você vai ter novamente o livre-arbítrio, vai ter novamente a inteligência, vai ter novamente o instinto, vai ter novamente a ajuda dos benfeitores, dos espíritos, os anjos da guarda. Você vai cometer erros se você quiser, mas está tudo escritinho na tua consciência, não é? Na tua cabeça, que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo outro. E aí você vem aqui e faz novamente. A gente vive falando assim, eu tenho que combater os defeitos, a falta de caridade, a falta de amor, a falta de compreensão, eu tenho que tirar o egoísmo, eu tenho que tirar a vaidade de dentro de mim. Esse é o mínimo, é o mínimo. O problema é o que você faz com esses defeitos. Eu sou vaidoso, eu vou matar alguém para satisfazer a minha vaidade. Eu sou orgulhoso, eu vou tomar de alguém para poder satisfazer meu orgulho, não é? Então a gente tem que evitar de fazer coisas erradas. São as coisas erradas que a gente faz que faz a gente colher o que a gente plantou no passado, né? E aí a gente só paga passando por uma nova existência aqui na Terra. Por isso, a necessidade de várias e várias e várias existências. Aí se pergunta, mas tem alguém que numa existência melhora muito? Tem. O Saulo de Tarso, ele, naquela presente existência, ele mudou, né? Da água para o vinho. Foi uma outra pessoa, ele viu Jesus, né? Ele viu Jesus na frente dele, ele mudou completamente a maneira de ser. Mas são muito poucos que mudam. A gente tem preguiça de mudar, sei lá, reluta, né? E mudar é tão bom, faz bem para a gente. Tá bom, Di, não falei muito hoje. Não, tá ótimo. Boas colocações, boas reflexões. Uma observação, não estou conseguindo ver a Z, não. Ela tá escondidinha aí, a Z. Agora ela saiu, foi lá dar ela comida. saiu?
Ah, Foi dar tá. comida para o André. Então tá Ela bom. sentou um pouquinho aqui para te ver e voltou para lá. Eu não consegui ver, mas depois a gente conversa, então. É, Então, eu queria só fazer uma colocação também. Você falou sobre a questão da alma, né? Lembrou muito bem que nós já até comentamos sobre isso. Então, são algumas definições que Kardec colocou. Então, para nós espíritas, né, tem algumas palavras que elas têm um significado bastante específico. Então, é, Kardec falou para a gente não ficar muito confuso, né, para que é, é uma doutrina nova, daí até falou, essa doutrina nova vai chamar espiritismo, seus seguidores espírita ou espiritista. E nessa questão da alma também ele colocou, né, a alma é o espírito encarnado. E espírito é quando nós estamos no plano espiritual, desencarnado. Mas isso é uma definição para nós espíritas. E, e nessa questão aqui, então, é uma questão que diz assim: aquela que não alcançou a perfeição. Isso é muito fácil a gente perceber, né? Qual espírito que reencarna aqui na Terra, ou que encarna aqui na Terra, que parte dizendo assim: olha, eu alcancei a perfeição. Não tem nenhum, né? Como nós estudamos lá nas classes dos espíritos, né? Todos os espíritos que encarnam aqui na Terra é porque eles estão no comecinho da evolução. Todos nós temos isso em comum, nós ainda temos muitas coisas a aprender. Então, uma encarnação só não basta. Então, quando ele diz assim, a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, como ela pode acabar-se de depurar-se? Aí fala, sofrendo uma nova existência. Aí sofre uma nova existência, não se depura, como Orlando falou. De novo, nova existência. Assim vai até a gente avançar um pouquinho nesse caminho. Penso que é essa questão. Mas ficou muito bem colocado. Vamos então para 166A. Ela é a continuação dessa 166, né? E está é. dizendo assim, então é uma questão assim que complementa essa questão que foi colocada aqui. Como realiza essa nova existência? Aí tem uma outra pergunta que diz: será pela sua transformação como espírito? Então, nós devemos considerar, né, que Kardec ele estava fazendo as questões e nós estávamos nesse início, né, lá em 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos, nós estamos começando a tomar conhecimento até dessa palavra, reencarnação, dentro dos princípios da doutrina espírita. Então é natural que as perguntas elas venham assim, querendo informar desde do início mesmo. Né? Então, como se realiza essa nova existência? E daí ele mesmo, né, faz a pergunta mais ou menos direcionando ela. Será pela transformação do espírito, como espírito? Né? Aí o espírito responde: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então a transformação, como ele diz aqui, ela é uma consequência do que? Dessa depuração. Então é uma consequência dessa nova existência, de provas, de expiação que nós passamos aqui. Então, conforme nós vamos passando pelas provas, passando pelas experiências, né, algumas experiências bastante difíceis, nós vamos tirando algum aprendizado dessa experiência. E daí, então, nós vamos nos transformando. Então, essa é a forma de transformação do Espírito, esclarecida aqui pelo Espírito da Verdade. Você quer fazer algum comentário sobre essa 166A ou passamos para a próxima? Eu ia fazer até uma pergunta assim para você, mas eu acho que não há necessidade, porque vai ter lá mais para frente, com certeza vai ter, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim, se tiver, nós só rebate. Aí a gente pode melhorar também no mundo espiritual, né?
pode se depurar também no mundo espiritual, né? Por exemplo, a gente chega lá com bastante defeito. E lá, a gente, esclarecendo, a gente não se depura. No Então, momento que a aí é gente que tá. esclarece, arrepende do que fez, Isso. pode também depurar um pouco lá, né? Não pode? Sim, a melhoria ocorre lá também. É. Ocorre que lá a provação, né, de que a gente aprendeu mesmo é na encarnação. A gente aprende bastante teoria lá, bastante informação, vê os exemplos, vê as questões, né? E daí nós vamos ser testados aqui diante das dificuldades que nós vamos Fazer a enfrentar. encarnação. Aí na reencarnação a gente vai ser provado. Então, é como um aluno, né? Nós estamos estudando lá, estamos estudando aqui, estamos estudando um bocado de lugar. Mas a gente é provado quando a gente passa pela experiência. Então, ele diz aqui, É. experiência da vida corporal. Por isso, é a prova da vida corporal. Ele encerra aqui a pergunta, a resposta, aliás, né? Isso, mas para isso, necessário ele é a prova da vida corporal. Então, ele se transforma, ele se melhora, né? Aprende, só que ele vai ser provado aqui. E é muito natural isso, né? Às vezes a gente, na teoria, a gente é muito bom, não é não? Fala, não, estou preparado, pode vir que eu dou conta. E quando vem, não é bem Mas assim, na opa, prática o mesmo, negócio está na meio hora do pesado. vamos ver, né? Hã? Na hora do vamos ver, a gente é reprovado. Às vezes a gente não dá conta do recado, não, né? É igual hoje. Hoje eu recebi umas visitas maravilhosas aqui em casa, né? Dos nossos irmãos aqui. E aí eu estava falando para eles que eu estava falando para eles assim que eu sinto, assim, me sinto muito feliz, né? Apesar das provas que eu estou passando, porque eu tenho de tudo. Aí eu olho outras pessoas que não têm nada, né? Eu não sou rico, sou pobrezinho, mas eu tenho de tudo. Não me falta nada, desde amigo, né? Desde assistência espiritual, desde os amigos encarnados, que me paparica muito, não é? E quanto às coisas materiais aqui dentro de casa, né? Não falta nada, assistência médica, convênio, tudo atendeu a Zio tão maravilhosamente lá em Campo Grande, atende o André, né? Não me falta nada, eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Mas aí se eu vi o seu Munique com uma dor, coitado, ele está com problema de nervo ciático, né? Mais que dor que ele estava sentindo, com a bengalazinha na mão. E na hora que a gente sente a dor, será que a gente é resignado assim? É a boa pergunta. Cada um é cada um, né? Tem alguns E que são mais. agora que eu não estou sentindo nada, né? Aí eu sou feliz, eu reconheço tudo que eu tenho, que acontece de bom comigo. Mas na hora que eu sou testado na dor, será que eu vou ter o mesmo Nós temos o inúmeros mesmo bons procedimento? exemplos e inúmeros exemplos que não é tão bons assim, né? Aí É, tem exemplos assim de pessoas que se revoltam, se rebelam, até Vixe, contra Deus. Fala, não, está sendo injusto isso aí, está muito Deus pesado. está Deus não sendo está injusto sabendo o que está comigo. fazendo. É, E tem alguns que passa, né, com coragem, com resignação, fala, não, eu dou conta. E daí é que vem aquela frase de Jesus, né? Se você passa esses desafios, essas dificuldades com Jesus, é aquela questão lá que ele diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. é leve. Quando eu passo com Jesus, fica mais tranquilo, eu enfrento com mais coragem, com mais força, porque eu entendo melhor aquilo que eu estou enfrentando, né? Agora, quando eu me afasto de Deus, né, dessa colocação que Jesus fez, aí fica muito mais difícil, muito mais complicado. Verdade. Aquele peso que já não era tão fácil, eu torno ele mais pesado ainda. É. E tem alguns até que quer desistir da coisa, né? Não tem até suicídios, né? Pessoas que tem aquele suicídio provocado e tem aqueles que perdem a vontade mesmo de viver, né? Entra em Numa depressão. fase de depressão e tudo e acaba morrendo, né? E às vezes A por depressão, situações até não tão pesadas quanto a do outro, que enfrenta com muita coragem.
A depressão, grande parte da depressão é a falta de conhecimento, né? Aquela falta, isso mesmo, de conhecimento, e a pessoa se entristece e se entrega. Muito bem, vamos na outra questão aqui. Vamos lá. 166b, por tua conta, Orlando. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-se vós na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Pois é, o que a gente falou, né? Para a gente chegar hoje aqui e estar conversando que nem gente, nós já passamos até pela época da pedra lascada lá no comecinho, né? Ou muitas vezes viemos também de outros planetas, diz que aqui na Terra tem muitos habitantes de outros planetas, né? Que já vieram para cá. Mas também vieram com erros semelhantes a esses. Então a gente só vai melhorar, depurar e ser um pouquinho melhor através das existências. Se nós não passarmos pela reencarnação, nada feito, meus irmãos, nada feito. E aí tem aqueles que desejam. Eu estava vendo você falar aquele dia da inveja, né? Tem muita gente que é invejoso, é político, né? A Sheila falou politicagem. É político. Então, eles preferem, assim, passar uma venda na gente, né? Para a gente viver na ignorância. Mas ninguém melhora com existência só. Essa é a verdade, de jeito nenhum. Eu não sei, eu tenho uma teoria assim, que a inteligência todo mundo tem igual. Porém, uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Ele não é preguiçoso, ele não trabalha. Não é? Por exemplo, eu nunca nem tinha visto na minha vida computador, né? Você veio aqui, me deu as primeiras dicas, eu comecei a mexer no negócio, hoje eu já sei muita coisa. E não paro de mexer para me aprender, né? Estou aprendendo. Então a gente só vai aprendendo, colocando a inteligência para funcionar. Ela está parada aqui no meu cérebro. Uns desenvolvem 10%, outros desenvolvem 2%, outros desenvolvem 20%. Aqueles que desenvolvem um pouco mais ficam intelectual, igual o Dilon. Pronto. Né, mano? É isso. Nada disso. Muito bem. Então, a pergunta, então, é se a alma passa muitas existências, ele responde sim. E depois fala, todos contamos. Quando ele diz contamos, eu entendo assim, que nós já passamos, né, por muitas existências. Vamos passar por muitas, mas contamos. Quer dizer que para nós chegarmos ao que nós somos hoje, nós já passamos por muitas existências. E como você lembrou aí, né, nós estivemos lá na Idade da Pedra. Então nós estamos mesmo há um tempão nessa luta. Só que esse tempo é relativo, né? Nós temos diante de nós a eternidade, então tem um bocado de tempo aí para a gente crescer e aprender. E quando ele diz assim que aqueles que dizem contrário quer manter-nos na ignorância que eles mesmos têm, porque ele diz assim, em que eles próprios se encontram. Então eles são ignorantes, eles não acreditam que exista, né, não entendem que exista a reencarnação, e eles querem convencer os demais que não existe mesmo, porque eu entendo que não existe, então... E tem, engraçado, que tem muitos que estão recebendo espíritos aí, caindo no chão e tal, mas eles preferem manter na ignorância. Não é espírito, é demônio. Então, a gente geralmente, quando a gente tem uma ideia, né, nós temos uma verdade, para mim uma determinada situação é verdade, eu quero forçar a todos que acreditem naquilo que eu acredito. Daí, ele diz, esse é o desejo deles. Todos, é verdade. Quero que todos
acredite da mesma forma que eu, né? Eu não aceito que as pessoas pensem diferente. Então, é a questão da ignorância que ele diz aqui, né? Então, quanto mais a gente avança, mais nós vamos até melhorando essa questão de respeito pela crença do outro, né? Quando a gente é ignorante e a gente não sabe, né? E a gente quer que o outro também não saiba igual a gente, né? Ou conheça apenas aquilo que a gente conhece, né? A gente tem dificuldade de trabalhar isso. Muito bem, vamos para a próxima então. Essa é minha, né? Essa é sua. 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que deve se entender? Aí a resposta, evidentemente. Evidentemente. É tranquilo isso aí, né? Sai do corpo, depois passa um período na erraticidade, como nós já estudamos, ou vamos estudar, esse período que ele permanece entre uma encarnação e outra é mais ou menos longo, dependendo das necessidades, do merecimento, de várias questões. E é assim que a gente entende, né? Lá vamos passando. Tem uns que adquirem um corpo doentinho, outros adquirem um corpo paralítico, outros adquirem um corpo bom, né? Mas é assim por diante, dependendo do merecimento. Dependendo do merecimento, da necessidade, né? Nós vamos receber aquela experiência que é mais necessária para o meu aprendizado. Então, e esse tempo que eu permaneço tanto no plano espiritual quanto aqui, né, também é variado dependendo também dessa necessidade, né? Às vezes tem espíritos que permanecem por vários séculos no plano espiritual se preparando para a encarnação. Outros reencarnam em poucos anos, né, reencarna de novo, né? Então é muito variado isso, dependendo da necessidade. Muito bem. E quanto à limitação? Essa é sua. 160. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Olha só, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Quer dizer, Deus criou o espírito e fala, você vai reencarnar 200 vezes. Quando completar 200, acabou, né? Aí fala assim, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante, na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quer dizer, não tem um limite, né? Ele pode ter 200, como pode ter 100, pode ter 50. Vai depender da evolução dele, né? Da existência que ele viveu, se ele aproveitou bem, né? E fez mau uso dela, com certeza vai ter que voltar aqui para Deus, não tem problema, voltar tantas vezes quanto for necessário. Então. Mas o bom é a gente se evoluir cada vez mais, porque quanto mais a gente se evolui, menos a gente sofre. Por que você sofre? Porque você não tem conhecimento. A falta de conhecimento é as trevas. Quando você está na escuridão ali, num lugar cheio de espinho, de buraco, de precipício, você vai cair em precipício, em buraco, em espinho, vai se machucar, porque você não tem conhecimento. Não é? Eu vou voltar novamente a Saulo, senador lá romano. Não é? Ele não tinha conhecimento da vida após a morte, não tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Quando ele caiu do cavalo, do camelo, que ele viu aquele foco de luz de Jesus no centro dele, ele entendeu que Jesus era verdadeiro. Entendeu imediatamente, ele usou a inteligência, ele estava assim equivocado. E aí não é dizer que ele não reencarnou de novo, lógico que ele reencarnou, mas um ser humano completamente diferente. Porque é tão gostoso, é tão bom a gente ter conhecimento das coisas, saber, olha,
O ruim é você não sabe as coisas, às vezes você está perguntando para um, para outro. Você veio aqui e não viu a hora de voltar, porque eu te incomodava, né, Edson? Como é que Qual faz isso nada? na internet? Como é que Eu faz gostei isso? muito de Me ensina isso, permanecer aí. né? Me ensina aquilo, né? Nada, Quer dizer, é uma convivência não é muito que eu era boa. tão infeliz assim, mas eu sofria. E o sofrimento traz infelicidade para a gente, né? Aí quando você fala, não, eu sei, eu tiro de letra isso aqui, mas é gostoso, né? E quer ver a gente sentir um bem-estar, a gente ser bom para os outros, a gente fazer amigos, não é? Todo mundo é meu amigo. Se a pessoa vê e fala assim, eu tenho prazer de ir na casa do Orlando, eu tenho prazer de dar um abraço nele. O Dilon, que pessoa iluminada, que pessoa boa. Isso é uma alegria, não tem nada que paga no mundo. Quando a gente faz o mal, prejudica os outros, não tem conhecimento, faz por falta de conhecimento, a gente sofre. Sofre porque você vive de mal com a vida. Você é rancoroso, o coração se acelera quando você vê uma pessoa que você não gosta dela, não é? Você sente mal, não é? Quando você briga com alguém, eu costumo muito falar isso nos meus evangelhos que eu faço, né? Quando você briga com alguém, não é todo mundo, mas tem muita gente que ataca o fígado, parece que está pingando um felzinho ali na tua língua, né? E começa a amargar tua boca, o coração acelera, a veia do pescoço cresce. Isso aí, se você continuar desse jeito, amanhã depois te dá uma úlcera. Todas essas coisas, esse mal-estar, te traz tristeza, angústia e sofrimento. Se você parar de agir dessa maneira, você começa a ser feliz. Ver o mundo mais colorido, né? Ver a beleza das flores, dos rios, das águas, dos mares. A gente começa a deliciar, ver até uma imagem que passa num vídeo aí de flores, você se delicia, se sente bem, não é? Porque você partiu, conheceu que o valor da amizade, o valor do carinho, tudo isso é conhecimento que te traz, né? Quando você ajuda o outro, na hora tem pessoas que relutam em ajudar o próximo a fazer a caridade, né? Mas depois que ele faz, ele se sente tão bem, né, por ver o outro tão agradecido. Então é melhor você ajudar do que ser ajudado. Então tudo isso é conhecimento que traz para nós progresso e felicidade. É isso mesmo, dá certo. Então, a reencarnação, ela não tem um limite, mas também não é perpétuo, né? Não. Ela não é perpétua porque quando a gente está, que diz aqui, quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas, que é aquilo que nós já vimos, né? Nós reencarnamos para provar se nós aprendemos a lição. Então, a cada existência, nós avançamos um pouquinho na senda do progresso, né? Muito bem lembrado. Vamos então à próxima questão. Parece que é 166, aí pula aqui para 168. Eu acho que eu pulei uma pergunta, parece, né? A 167. Tinha que ser a 167. Ela não está aí. E como eu não tenho aqui no lugar, se você puder ler ela aí no Livro dos Espíritos mesmo, acho que ajuda melhor. A 167, né? Eu observei aqui que nós fomos direto para 167. Aqui, ela é pequenininha, Leon, peraí. Vamos lá. A 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça de Deus, né? Vou ler de novo. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Muito bem. Então, essa questão, ela é a base, né, da reencarnação.
A Zi tá aparecendo de novo, só que eu só tô vendo o braço dela aí. A reencarnação, então, é a base. Aliás, a palavra é justiça. Oi, Zi, agora eu vi você. Agora, então, através da reencarnação é que a gente entende melhor a questão da justiça. Porque é aquilo que nós sempre estamos falando, né? Tantas diversidades que existem no mundo, nas pessoas, dá a impressão assim que por que uns nascem de uma forma, outros nascem parece que alguns têm privilégios, outros só têm dificuldades. Na reencarnação a gente encontra a resposta para essas perguntas. Na Verdade. reencarnação a gente vai encontrar por que acontece essas questões todas, né? Então a justiça de Deus se aplica aí. E quando a gente questiona, às vezes, não, por que existe a maldade, né? Por que Deus, né, permite a maldade? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós vamos avançar, vamos evoluir pela nossa própria esforço e vontade. Não é que Ele permite, é a gente que usa mal o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Aí a gente fica pensando bem assim, não, mas não poderia colocar a gente lá no meio dos bonzinhos? A gente ia atrapalhar grande os bonzinhos, porque eu não sou bonzinho. Ia ser o espírito de porco da galera. Então não dá certo, né? Então a gente precisa estar nesse meio onde nós somos muito parecidos, né? Tem uns que são mais malvados que outros e tal, mas nós estamos mais ou menos na mesma faixa, como nós estudamos lá no início, na escala espírita lá, né? E aí ia ser um maldoso infeliz também, porque ele não ia se sentir bem lá. Então isso é justo, a justiça está aí, né? Nós estamos exatamente aonde nós devemos estar. No lugar certo, na hora certa. Sentar. Ela não aguenta ficar aqui, ela está ainda meio fraquinha. Está meio fraquinha, né? Tá certo. Então a 169, como você fez a outra, eu faço essa aqui então. Ela é muito parecida, né, com a anterior, né? Que a outra fala em limitação de número de reencarnação, perpétua. Essa 169, ela mais ou menos é parecida com a 168. Ó. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos, quer dizer, todos os espíritos têm o mesmo número de reencarnação para chegar à evolução? Daí ele diz que não, né? E é natural mesmo isso. Não. Cada um tem pessoas que têm mais reencarnações, tem pessoas que têm menos, né? Então, aquele que caminha depressa e muitas provas se forra, todavia as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É quase infinito. Então, o progresso ele tem um fim, né? A gente às vezes tem um entendimento assim, né? Que a gente nunca vai chegar lá ao fim, mas ele diz aqui que é quase infinito. E uma outra questão que ele coloca aqui é que as reencarnações, elas são muito numerosas, mas são variados, né? Tem espíritos que têm mais, outros têm menos. Aqueles que aprendem mais rápido têm menos reencarnações, né? Porque logo eles vão chegar no local onde deveria chegar, né? De aprendizado, de depuração, como foi dito aqui. Eu estou achando que você pulou a 168. Oi? Estou achando que você pulou a 168. Não, a 168 nós fizemos. É aquela da... Deixa eu voltar aqui. É limitado o número de existências corporais ou reencarna perpetuamente. Lembra que você comentou também? É mesmo. Essa já foi feita, assim. Foi feita. Aí essa daqui, ela fala sobre... Uma fala sobre o número de encarnações se ela não tem fim. Se a gente vai reencarnando sempre, nunca para, né? E essa aqui não, ela fala se o número é o mesmo número de encarnações para todos. E ele diz não. Há pessoas que têm um determinado número de reencarnações e outras não. Depende da nossa vontade em evoluir, né? Aquele que caminha mais depressa, ele chega mais depressa ao objetivo, né? Aquele que aprende, às vezes nós não aprendemos uma lição, nós temos que fazê-la de novo. E tem aqueles que aprendem já de primeira. Então
é o esforço de cada um, é a vontade. Por daí que vem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que dá essa condição de nós avançarmos mais ou menos rapidamente. Você quer. Passamos para a próxima? 170? Agora é 170, né? Isso. Essa é sua. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Essa palavra eu nem sabia que seria assim. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Ué. Agora a ficha caiu. Feliz. Sua última reencarnação, quer dizer, não há mais necessidade de encarnar. Isso. Ele já é um espírito Feliz. depurado, é um espírito perfeito, né? Isso. Bem-aventurado, e não precisa mais reencarnar aqui, passa a ser um espírito puro, pura luz. Pura luz. Feliz. Feliz. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado, feliz. E porque a gente ainda não sabe bem o que é felicidade, né? A gente ainda está buscando isso, né? Felicidade é algo assim que a gente ainda não tem um entendimento completo sobre o que é a felicidade mesmo, né? A gente ainda tem algumas ideias, mas... A gente sabe o que faz a gente feliz, né? Mas a gente tem hora que esquece, parece que esquece. Passa a gente é meio teimoso, né? Rebelde. Meio teimoso, meio esquecido, sei lá, é meio preguiçoso. Eu também. Né? Você sabe que você tem que trabalhar para ser feliz. Eu não vou, hoje eu estou cansado. Outro dia. Aí o outro dia tem outra desculpa, é preguiça. Né? Preguiça. Então, é isso. É isso mesmo. Então vamos para 171. Essa pergunta também ela é muito lembrada dentro da doutrina espírita, em que se funda o dogma da reencarnação. Né? O que é a reencarnação? Por que ela existe? Né? Qual que é a fundamentação da reencarnação? É o dogma dela. Aí ele diz assim: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissões. Então, o dogma da reencarnação, por que existe a reencarnação? Ela para, primeiro, a justiça de Deus. No entendimento da reencarnação, nós entendemos a justiça, cada um segundo suas obras. Aquele que semeia, colhe, né? A lei de causa e efeito, quer dizer, nós estamos nesse aprendizado. E na revelação, né? A reencarnação, ela revela, ela traz um novo entendimento sobre a nossa existência, sobre o porquê da vida, sobre o porquê estamos aqui. Eu estou ainda na live. E a reencarnação, ela mostra assim, oportunidade. Através da reencarnação, nós temos oportunidade. Por isso que ele diz assim, a porta aberta para seus filhos. Aqueles que querem se arrepender, na reencarnação ele encontra o caminho para reparar aquilo que foi feito de forma equivocada. É a oportunidade. Veja que é uma porta aberta ao arrependimento. Né? O arrependimento não é obrigatório, não. Arrepende aqueles que querem se arrepender. É o livre-arbítrio aí para nós, né? A hora que eu quero me arrepender, eu posso escolher, então, reencarnar para reparar. E aí ele fala sobre a razão, né? Pensa bem sobre isso, né? Não é injusto a gente condenar a pessoa a viver no inferno, por exemplo, eternamente, a ser infeliz eternamente, porque muitas vezes a pessoa não se melhorou, não era só por conta dele, né? Teve várias
vários impulsos, várias tendências, vários chamamentos que ele teve, que às vezes o outro não teve. E aí ele não teve oportunidade de se melhorar. É injusto, então, condenar ele para viver eternamente infeliz. São filhos, e daí ele lembra aqui, ó, todos são filhos de Deus. Então, Deus, mesmo aquele que tem problema, aquele que não está bem, que é bastante envolvido, né, na maldade, nos vícios morais, ele é filho de Deus, né, e deve ser lembrado como tal. E aí ele diz assim, que olha que alerta que ele diz aqui na última frase, né? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem emissão. Então, aquelas pessoas que são egoístas, ela acredita que não, tem que castigar, né? Tem que punir, tem que se vingar, o ódio implacável, né? E a maldade dentro dele. E acredita que o castigo não pode ter remissão, quer dizer, não pode ser perdoado. A pessoa tem que ser punida, tem que ser castigada. Os egoístas pensam assim. As pessoas que não são egoístas, elas pensam que todos têm condição de se melhorar, de se corrigir, de progredir. Ok? Quer fazer algum comentário sobre essa ou vamos para a próxima, Orlando? Você está com o seu microfone desligado, eu não estou te ouvindo. Vamos deixar 172 para a semana que vem. Já falta 10 minutinhos, né? A gente pode encerrar assim. Então tá certo. A Zides que vai fazer a prece de encerramento para nós. Muito bom. Mostra ela aí, então. Vira um pouquinho a câmera para ela aparecer. Eu vou tirar aqui o slide, que acho que também melhora um pouco essa questão. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os seres de luz e pedir a eles que nos ampara, que nos proteja, que dê-nos o esclarecimento assim para aprender mais sobre essas lives que nós estamos tendo. Que Deus possa nos ajudar, Jesus, e ajudar nós a ser melhor. Todo dia melhora um pouco mais. Que no fim nós vamos conseguir uma boa parte da nossa melhora. É isso que eu peço. E com esse pensamento, eu peço a Deus a proteção e faço a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja, que nós sentimos bem a próxima semana, quando retornamos a estudar a parte espiritual, que assim seja. Que assim seja.